Vai ser muito fácil pro anticristo, é só isso que eu digo. Bom, Renegado Podcast aqui, e eu quero que esse seja o último vídeo que eu vou fazer sobre os arquivos do Epstein, né? Já que eu soltei terça-feira, né? Isso aqui é um vídeo bem curto. Nesse vídeo aqui eu quero aprofundar um pouco mais. Só se sair algo novo, que eu faça um vídeo novo. Mas enfim, você pode estar pensando assim, tá, como eu cheguei nesse título, né? Qual é o contexto para eu colocar esse título no vídeo, né? Bom, você sabe, né, que soltaram vários arquivos do Epstein, divulgaram vários arquivos dele. Pra quem não sabe, Epstein é um cara que trabalhava no mercado financeiro. Ele tinha um network absurdo. Ele conhecia várias pessoas poderosas e famosas. Ele tinha uma rede de pedofilia e coisas desse tipo, né? Daí soltaram esses arquivos aí e teve muita coisa que as pessoas ficaram chocadas. Teve coisa envolvendo o Trump, teve coisa envolvendo o Bitcoin também. Parece que o Epstein investiu 60% em programadores, em desenvolvedores do Bitcoin. Isso é algo meio cômico, já que falam tanto que o Bitcoin é uma moeda antissistema, que não tem lastro com não sei o quê, mas parece que ela foi ajudada por pessoas que estão dentro do sistema. E eu sempre desconfiei do Bitcoin, não sei vocês, mas eu sempre achei estranho, sempre desconfiei dessa questão. Daí teve coisa também envolvendo eugenia, porque parece que o Epstein queria que as meninas mais bonitas lá, que tinham olho azul, eram loiras, não sei o que, parece que ele queria que essas meninas se reproduzissem mais, já que ele achava que essa etnia era superior às outras. Daí teve coisa envolvendo o Bigodinho também, porque parece que quando o Bigodinho estava em Viena, em situação de miséria, parece que ele foi ajudado em um abrigo financiado pela família Rothschild. Parece meio irônico, já que ele não era totalmente contra os judeus, mas parece que a família Rothschild tem uma origem meio judaica, entre aspas. Então, você percebe que tem muita coisa irônica, tem muita coisa contraditória. Não contraditória no sentido de ser falso, mas no sentido de que o que parecia os ideais de certas pessoas ou ideologias foram ajudados por ideologias contrárias, por pessoas contrárias. Tem muita gente falando também da princesa Diane, já que ela divulgava que tinha uma rede de pedofilia bem antes disso tudo, e parece que quando ela divulgou essa questão, ela morreu dias depois. Daí tem muita gente falando que eles estão falando que isso é armado, né? Que ela foi morta propositalmente e não por acidente de carro. Eu já tenho a minha opinião sobre isso, né? Pra mim, essas mortes aí muito estranhas, em certo nível, tem sim uma certa influência, né? Mas enfim, estão falando também do Michael Jackson, também, que ele já falou muito sobre essa questão da elite. Também teve um arquivo que revelou que o Epstein investia nessa questão de hormônios para crianças, para jovens, porque parece que ele investia nessa questão desse transgênero. Isso revela muita coisa, já que para mim é óbvio que essa questão de transgênero, né, de mudar de sexo, é algo antinatural, algo ingênuo, já que as pessoas que querem mudar de sexo, que são jovens, eles não têm a cabeça formada ainda pra terem essa ação tão radical contra o próprio corpo. Mas enfim, aonde eu quero chegar nisso tudo? Por que eu coloquei esse título no vídeo? Bom, é bem simples. As pessoas, eu acho engraçado assim, as pessoas precisaram que o próprio sistema divulguem essas notícias para aí sim elas começarem a acreditar. Ou seja, então parece que se o sistema nunca tivesse divulgado essas questões aí, essas notícias, certas pessoas nunca iam despertar para essas questões. Então é isso que eu acho engraçado, porque quando o sistema, os jornais, os centros de informação não tá falando nada, só que tem um familiar lá seu que tá falando sobre isso,
daí você taxa como teoria da conspiração e coisa do tipo. Agora, quando é o sistema que divulga isso, aí sim você vai começar a acreditar. Eu olho isso e eu acho deprimente, porque as pessoas, indiretamente ou diretamente, precisam que o próprio sistema que faz essas cagadas aí, que fazem esses crimes aí, que o próprio sistema que faz isso, divulguem isso pra eles. Então, essa questão do título que eu falo que vai ser muito fácil pro anticristo, é nesse sentido, porque vai ser muito fácil pro anticristo, quando chegar, ele enganar as pessoas. Porque as pessoas elas não têm individualidade, elas não têm pensamento crítico para pensarem por si mesmas. É isso que eu tô querendo dizer aqui. Isso é algo meio deprimente, né? Porque é, parece que as pessoas nunca vão despertar de verdade para as coisas que estão acontecendo mundo afora. E elas sempre vão precisar de uma ampulheta, de um trampolim para verem a verdade. Isso é triste, porque tem coisas, tem certas verdades que, se você não ir atrás, ninguém vai falar por você. Desculpa falar isso, mas é a realidade. Então, você mesmo tem que ter esse impulso, esse âmbito de correr atrás do conhecimento, para você se informar mais, para você não ficar muito impressionado com certas coisas que são divulgadas com notícias, né? Porque eu não fiquei surpreso com nenhuma dessas notícias. Por quê? Porque eu já tinha o conhecimento dessas questões. Eu pesquiso, eu estudo essas questões de conspirações, entre aspas, desde 2015, 2016, por aí. Eu achei canais como o Encanto Sobrenatural, que eu tenho muita gratidão por ele, porque foi ele que me fez suportar para várias coisas do sistema. Achei o canal On-Off, depois assisti o Romulo também, Thiago Lima, por mais que eu acho que o Thiago Lima ele é meio alarmista, certas coisas, eu gosto dele também. Eu quero assistir. Enquanto meio mundo está falando que essas questões eram teoria da conspiração, que não sei o quê, eu tava lá pesquisando, vendo o que era de fato verdade, questionando e coisas do tipo. Então, o fato de eu não me impressionar com o que tá acontecendo atualmente é um reflexo do que eu fiz no passado, do meu ímpeto de ir atrás de conhecimento, né? Então é isso que eu quero que as pessoas busquem também. Quem realmente acredita que o anticristo vai vir, quem realmente tem essa crença, precisa se alertar mais, precisa se questionar mais. Porque quando ele vir, a Bíblia fala que muitas pessoas vão gostar dele, porque ele vai ser uma pessoa muito carismática e coisa do tipo. Então vai ser muito fácil para o anticristo manipular as pessoas. Eu tô gravando esse áudio depois, porque eu esqueci de falar 3 coisas. A primeira é que aparências enganam. O que eu quero dizer com isso? Bom, pra mim é inquestionável que o anticristo vai ser um excelente comunicador, até porque para as pessoas gostarem dele, ele vai precisar ser carismático e ser um bom orador, né? E eu vejo muita gente falando sobre a forma que eu falo nos meus vídeos, né? Falam sobre a minha dicção, a minha voz, ou vícios de linguagem, né? Que eu falo, que eu uso, né? E eu confesso que a maioria realmente tem razão. Tanto que eu tento melhorar a minha comunicação, etc. Porém, eu vejo que as pessoas reparam mais na forma que eu falo do que com a mensagem do vídeo em si. Então, eu quero trazer um questionamento aqui, que é assim: quando o anticristo vir, você vai reparar mais na forma como ele se porta e se comunica, ou realmente vai analisar o que ele prega? Isso não se trata só do anticristo, mas abrange outras questões, outras pessoas também, porque existem várias pessoas que são excelentes comunicadores, mas são pessoas horríveis, ou pregam, ou passam, né, mensagens enganosas. Isso daqui não é uma crítica às pessoas que assistem o meu canal. É só uma reflexão que eu quero que vocês façam, porque, infelizmente,
eu noto que as pessoas no meu canal, elas ficam muito reparando da forma como eu falo, como eu disse antes, né? Mas esquecem do principal, que é o conteúdo, que é a mensagem que eu passo, que é a informação, o conhecimento. Então, eu queria que vocês fizessem esse questionamento, porque tudo bem, a forma que eu falo não é perfeita, eu sei disso, tanto que se vocês pegarem os meus primeiros vídeos e comparar com os meus mais recentes, vocês vão ver que eu melhorei muito. Então, o que eu tô querendo dizer, eu não preciso focar muito nessa questão da forma que eu falo, porque eu sei mais que eu tenho que melhorar certas coisas. Não precisa ficar colocando muito foco nisso. Eu queria que as pessoas que assistem meu canal reparassem mais no que eu falo, no meu conteúdo, e não na forma como eu me comunico. Mas enfim, daí outra questão que eu queria falar é sobre a origem do título, né? Da onde que eu peguei ideia pra fazer esse título? Bom, um cara no Twitter, ele tweetou um post assim, vou ler aqui. Ele falou assim: os caras estão perguntando pro Grok e a do Elon Musk se é verdade que o Elon Musk está envolvido. KKKKK. Vai se foder. Vai estar muito fácil para o anticristo mesmo. E qual é o contexto disso? Desse post aqui, que eu repostei, inclusive. O contexto é que, você sabe, né, que eu já falei, né, divulgaram os arquivos do Epstein, e nesses arquivos, o Elon Musk apareceu lá, falando que queria ir na festa. Parece que o Epstein não quis convidar ele, não quis que ele fosse nas festas lá que rolava, né. Então, esse post é sobre isso. Porque assim, como você vai perguntar algo polêmico que vai manchar a imagem do cara, sendo que essa IA foi o próprio cara que criou. Então, essa IA, essa inteligência artificial, pode muito bem ocultar essas informações. Falar que não sei o que, não sei o que, pra proteger a imagem do cara. Então, o post do cara foi sobre isso. Foi sobre como as pessoas são ingênuas e burras, né? Foi desse post que se originou o título, né? Eu vou abordar mais essa questão das IAs aí no vídeo que eu vou fazer sobre tecnologia ser nova religião, né? Mas enfim. E o último tópico que eu queria falar aqui é se eu acredito em absolutamente tudo que foi divulgado. E a resposta é não. Pode ser que sim, os caras lá tenham manipulado certas informações e coisas do tipo. Mas eu acredito que grande parte dos arquivos tem fundo de verdade sim. Então, era isso que eu queria responder. Senão vai ter gente falando assim: ah, então você acredita em tudo que foi divulgado, mas essas informações não são 100% confirmadas e coisa do tipo. Eu não acredito em tudo. Tem certas coisas que sim, que eu questiono, que como eu já falei, que pode ser que os caras tenham manipulado, tenham trocado as informações verdadeiras, né? Mas acho que, no geral, esses arquivos aí, eles têm sim um fundo de verdade, eles têm sim algo verdadeiro por trás. E é isso, continua com o vídeo aí. Eu vejo essa questão hoje em dia, porque, por exemplo, eu vi Boomer lá no Twitter impressionado porque o Trump e até o Bolsonaro apareceu nos arquivos do Epstein, coisa do tipo. Porque ele ficou impressionado, porque ele ficou com tanta raiva assim. Porque ele idolatrava essas pessoas, esses políticos, né? É como sempre falo, não se deve idolatrar ninguém, cara. Principalmente político. É igual eu falei no meu vídeo sobre idolatria, da desgraça que reina no Bochil, que lá eu falo sobre essa questão da idolatria, de idolatrar político, de idolatrar jogador de futebol, famoso, artista. Você não deve idolatrar ninguém, porque você não sabe se aquela pessoa que você tanto gosta, que você tanto idolatra, venera, se ela tem alguns crimes nas costas, se elas estão envolvidas nessas questões, né? Então é isso. É isso que eu quis passar aqui. Daí alguém vai falar assim: ah, mas eu sou ateu, então isso daí não faz diferença. As elites, eles têm a crença deles, eles têm a religião deles, né? E é uma religião bem macabra. É pra não falar outra coisa aqui, né? Tanto que foi divulgado, né, que o Epstein, ele tinha uma conta no banco
com o nome Baal. Baal, pra quem não sabe, é um demônio que é um citado na Bíblia, que as pessoas faziam sacrifícios pra ele e coisa do tipo. E o engraçado é que a elite também faz sacrifícios, tanto que foi revelado em vários arquivos, né? Que eles até cometeram canibalismo com certos bebês e crianças, né? Eu sei que isso parece meio macabro, que parece que é mentira, é o que eu tô dizendo, mas é verdade, né? Daí um ateu, eu posso falar assim, ah, mas isso não faz diferença pra mim, que não sei o quê, porque eu não acredito em nada disso, eu sou ateu, que não sei o quê. Mas a questão não é essa. A questão é essa, é o seguinte, você pode não acreditar, mas eles acreditam, essa é a questão. Então, para a crença deles, para a religião deles, eles sacrificarem, eles cometerem canibalismo, pedofilia e várias outras coisas abomináveis, é algo certo, é algo normal para eles. Então, isso tinha que ser combatido, né? Então, não é questão de você acreditar ou não. É questão de eles acreditarem, de eles seguirem. Se eles pelo menos seguissem a crença deles, sem afetar ninguém, sem sequestrarem crianças, sem fazerem mal para outras pessoas, beleza, né? Só que eles fazem isso, eles fazem essas coisas horríveis aí em favor da crença deles. Então, é sim uma certa responsabilidade sua, mesmo que você seja ateu, de você combater isso. E, por último, eu queria falar uma coisa aqui, que é a questão da descrença através do medo. O que é isso? Bom, acho que num vídeo sobre a verdade que eu fiz, que é um vídeo muito bom, que eu fiz também, eu falei que tem certas pessoas, quer dizer, a maioria das pessoas, elas preferem a ilusão do que uma verdade que dói, uma verdade que machuca, ou uma verdade que, digamos assim, escurece a vida dela. Porque na cabeça dessa pessoa é muito melhor viver na ilusão, na mentira, do que você conviver com uma verdade que você sabe que é muito maléfica, que é muito negativa, de certa forma, para a forma como você enxerga as coisas. É porque eu tô falando isso. Porque eu vi várias coisas no Twitter sobre, assim, ai, eu preferia não ver isso, sobre esses arquivos aí, que não sei o quê. Ai, eu preferia não saber ler para não ter conhecimento dessas coisas, que não sei o quê. Então você vê a mentalidade medíocre dessas pessoas. Elas preferem mentir para si mesmas do que ver a verdade. E é por isso também que certas coisas, certas verdades e certas teorias da conspiração, entre aspas, que elas não ganham força, que elas não ganham público. Por quê? Porque mesmo que a pessoa sinta no íntimo dela, no fundo dela, que aquilo lá que ela tá vendo é verdade, ela vai negar, ela vai falar que aquilo lá é loucura, que é maluquice, que é esquizofrenia, que não sei o quê, para negar a realidade e para ver uma vida mais confortável, para ver uma realidade mais confortável. É isso. Vai ser muito fácil pro anticristo dominar as pessoas, porque elas estão cegas com alienação, com ilusões e com idolatria, com o anticristo sendo alguém carismático, que as pessoas vão olhar pra ele e vão ver alguém que se comunica bem, que é muito formal, digamos assim. Elas vão gostar desse indivíduo, elas vão ver esse indivíduo fazendo coisas boas e não vão questionar. Elas vão perguntar assim, tá, ele pode estar fazendo isso porque ele quer colocar uma máscara em si mesmo, para se passar como uma pessoa boa. Então, as pessoas, elas têm esse conhecimento, esse questionamento mais elevado. As pessoas, elas são muito superficiais. Elas veem algo aqui, agora, e não questionam se aquilo lá é algo mais profundo, quais são as verdadeiras intenções do indivíduo e algo do tipo, né? Espero que vocês tenham entendido aí. Deixe suas opiniões aí. Se você é ateu, é como disse, não é questão de você acreditar ou não, é questão da elite acreditar, né? Deles acreditarem. Meu próximo vídeo talvez seja eu falando sobre a tecnologia ser a nova religião e como isso se relaciona com o sistema, com as elites, né? E eu vou trazer muita informação nesse vídeo.
Então aqui vai ser um vídeo mais longo mesmo. E é isso, falou. I think all our society is run by insane people for insane objectives. You know, and I think that's what I sussed when I was 16 and 12 way down the line, but I expressed it differently all through my life. It's the same thing I'm expressing all the time, but now I can put it into that sentence that I think we're being run by maniacs for maniacal ends, you know. If anybody can put on paper what our government and the American government, etc., and the Russian, Chinese, what they are actually trying to do, you know, and what they think they're doing, I'd be very pleased to know what they think they're doing. I think they're all insane, you know, but I'm liable to be put away as insane for expressing that. You know, that's what's insane about it.